infinito. O primeiro aprendizado divino: Adão e Eva. Personagens que não existiram de fato aqui na Terra, mas que servem para nos fazer entender a nossa história com o divino. Existem as leis, ninguém as impõe, mas existem. Existe um querer natural de juntar-se ao divino, uma vontade própria e individual. Assim fomos criados, livres e com uma clara intuição para aquilo que é certo, sendo que tudo o que precisamos para sermos felizes existe. Eis o princípio da criação: Adão, o indivíduo. Recém-criados, nos entendemos como estando sozinhos na imensidão, conhecendo tudo de maravilhoso que nela existe. Logo, descobrimos que não estamos sozinhos e conhecemos outros iguais a nós. Eis a companhia: Eva. Estes são os outros indivíduos que nos complementam e nos ajudam, pelo fato de que fomos gerados da mesma origem, sendo todos um pequeno fragmento do divino, os semelhantes. Outros indivíduos têm outros pensamentos e outras formas de ver a vida. Logo, se iniciam as uniões por afinidades e as separações pelas diferenças. Evoluir na vida usufruindo da liberdade, se relacionando com outros indivíduos e explorando tudo de novo que se tem para aprender realizando experimentos, produz conhecimento. A árvore. O conhecimento traz novas ideias, novos caminhos. Conhecemos o bem e o mal, o certo e o errado. Eis as tentações, o fruto proibido. Por mais que você saiba o que é certo e errado, outro poderá te convencer de que o certo é outra coisa, te desviando do caminho. A cobra. Ir no caminho da tentação é uma escolha inteiramente individual. É uma escolha independente das influências externas. O pecado. Ir no caminho do pecado irá gerar consequências, das quais se deve aceitar. A consequência gerada por ter comido fruto proibido. Alguns afirmam que Deus nos abandonou como consequência de ir no caminho do pecado, mas isso vai contra o livre-arbítrio dado na criação. Deus não nos abandonou. Nossas escolhas fazem com que abandonemos Ele. E seguindo um caminho da separação, teremos uma vida naturalmente mais difícil. É como uma criança que engatinha decidir fugir de casa. Naturalmente, sem o suporte do pai e da mãe, terá uma vida de sofrimentos. Não existe imposição de seguir o caminho de Deus, tampouco existe o castigo de Deus por não seguir o seu caminho. O livre-arbítrio existe na própria criação, assim como a lei do retorno. O que fizermos de errado, sofreremos as consequências. Mesmo com toda a liberdade e com todo o conhecimento, se escolhermos o caminho de Deus, estaremos longe de estar experimentando consequências ruins. Teremos uma vida abundante, próspera e plena. Se decidirmos um caminho diferente de Deus, faz parte do livre-arbítrio que temos, porém, temos que estar cientes das consequências e arcar com elas. É como estar em um carro parado e à frente ter uma bifurcação. Uma estrada lisinha de asfalto à esquerda e uma estrada de barro, de lama, cheia de buracos à direita. A escolha de qual caminho seguir é inteiramente nossa. Você pode escolher a estrada da direita, mas se o carro atolar, não significa um castigo imposto por algo ou por alguém externo a nós, mas sim a natural consequência da nossa decisão. Uma vez que como humanos evoluímos, o nosso entendimento também evolui. Isso faz com que algo escrito para seres menos evoluídos do passado seja incompreendido nas épocas atuais. Uma forma de compreender isso é um pai explicando para o filho como um bebê é feito, contando a história da cegonha. Quando adulto, descobre que não era cegonha, mas que se trata de duas pessoas do sexo oposto no ato sexual, sendo que aquela pessoa do sexo feminino engravida e depois de 9 meses nasce o bebê.
Bem provável que, enquanto criança, não fosse capaz de compreender, trazendo consequências para aquele momento da vida desnecessários por ainda ser uma criança. Tomada pela dúvida, impulsionada pelo desejo de conhecer, a curiosidade fará com que queira provar, algo que é natural do viver, mas que nós, como sociedades, decidimos não ser o momento certo para aquilo. A depender da pessoa e da sua evolução, a mensagem passada será diferente, visando, claro, em diferentes mentes gerar o mesmo entendimento. Nós recebemos, processamos e interpretamos a informação como bem entendermos. Então, uma mesma mensagem terá múltiplas interpretações. A união das diversas interpretações se trata do fragmento da verdade, excluindo a definição do certo e do errado. Certo e errado é uma mera definição humana, e cada um interpreta à sua maneira. As coisas apenas são. Para suprir a necessidade humana do certo e do errado, conduzindo cada indivíduo para mais próximo daquilo que se compreende o divino, a correta definição nos foi dada. Não faça nada a ninguém que não queira que façam a você. É o que nos tratar como irmãos visando a unidade quer dizer. O divino funciona com ação que gera reação. Contudo, não se trata de certo e de errado, mas de plantar aquilo que se deseja colher e estar satisfeito com isso. Por este motivo, pessoas colhem diferentes coisas que apreciam e outras que não apreciam. Isso muda para cada indivíduo.